Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de Mogul, um jogo originalmente de 2002, reeditado em 2015, que fala sobre o quebra da bolsa de 29. Né? No jogo, somos acionistas, estamos investindo em ações, construindo nossos depósitos ao longo do mapa dos Estados Unidos para fazer dinheiro. O objetivo do jogo é você ganhar mais dinheiro. E como é que se faz isso? Tendo ações, conseguindo vender essas ações antes que aconteça o quebra da bolsa. Né? Quando a bolsa quebra, representada por esta carta, o jogo acaba automaticamente. Essa carta ela será misturada em uma das últimas 4 cartas do baralho. Então, ninguém sabe exatamente quando ela vai acontecer. Quando ela acontecer, o jogo acaba, contamos os pontos e vemos o que acontece. Né? Quem ganhou o jogo. Cada jogador, num jogo para 3 jogadores, recebe uma ação de cada tipo. Existem 5 companhias no jogo. Só que as companhias, elas têm uma ação, vamos dizer assim, secundária. Então, a companhia preta, ela tem aqui um benefício para a ação marrom. Existem 7 cartas dessa no baralho. A companhia marrom, ela beneficia a companhia roxa e tem 6 cartas dessa no baralho. A companhia roxa beneficia a amarela e temos aqui 7 cartas no baralho. A companhia amarela tem 8 cartas dela e beneficia a companhia azul. E a companhia azul, 9 cartas dela, beneficiando a companhia preta ou cinza. Cada jogador recebe uma delas e recebe 6 fichinhas, que são o seu dinheiro momentâneo. Todos começamos com as casinhas no zero e o jogo sorteia-se alguém para começar, e o jogo é basicamente um leilão a respeito das ações que existem. Quando uma ação é colocada em jogo, no caso aqui uma ação marrom, quem tiver ação da companhia marrom, automaticamente ganha como dividendo um ponto de vitória, um dinheiro. Né? Se você tiver 2 cartas marrom, 2 ações marrom, você ganha 2 pontos. Se tiver 3 e assim por diante. E aí começa um famigerado leilão por essa ação. O leilão transcorre nessa simpática cumbuquinha que vem no jogo, e aí os jogadores começam a leiloar, colocando seus bids, suas fichinhas na cumbuca. Então, colocou uma fichinha, está participando do leilão. O próximo, uma fichinha, continua. O outro, uma fichinha. Se em algum momento o jogador quiser desistir, ele pega as fichas para si e sai do leilão. E o leilão vai transcorrendo até que um jogador desista e fique apenas um. Agora está o grande lance do jogo. Quando acontece isso e um jogador ganha, nós temos 2 situações. O jogador que ganhou, ele pode escolher a ação, a carta da ação, ou a carta da ação secundária, a que beneficia a ação roxa. O jogador que ganhou o leilão decide. Então, o jogador à minha esquerda ganhou o leilão. Ele tem uma das 2 alternativas. Ao jogador que perdeu o leilão, que está à minha direita, vai ficar com a outra ação, dependendo do que ele escolher. Se esse jogador que ganhou o leilão decidir ficar com a carta de ação, que é uma ação importante, uma ação interessante, automaticamente ele coloca no seu portfólio, e ao jogador à minha direita resta uma das 2 ações da ação roxa. Ele pode vender as ações roxas que ele possui, ou ele poderia construir uma casa na rota roxa que tem aqui no mapa. Porém, agora está a maldade do jogo. Só quem pode construir casa é quem ganhou o leilão. Então, na verdade, o jogador à minha esquerda que ganhou o leilão, só ele poderia optar pelas ações roxas e construir uma casa na rota roxa. E ao outro jogador ficaria com a carta. Então, se o jogador que ganhou o leilão ficar com a carta, o outro obrigatoriamente tem que vender 1, 2 ou 3 cartas que ele tenha ou mais. E a venda é feita do seguinte modo: ele vai vender uma carta roxa e o preço da carta é o número de cartas roxas que tem no mapa, no mundo, né, até agora. Então, nesse momento, ele tem uma carta roxa e os outros 2 jogadores, cada um tem uma. Então, essa ação vale 3 dinheiros. Ele sobe 3 dinheiros, descarta a carta, não tem mais ação roxa. Certo? As casas que são colocadas
Se porventura o jogador que ganhou o leilão quiser colocar uma carta na linha roxa, ele vai colocar e vai pontuar apenas no final do jogo. E a pontuação é bem específica. Cada casa colocada vale o número de pontos igual ao número de casas naquela rota. Então, se na rota roxa eu tenho uma casa só, 1 ponto. Se eu tiver 2 casas na rota roxa, cada casa vale 2 pontos. Se eu tiver 3, cada casa vale 3 pontos e assim por diante. São coisas muito parecidas, as cartas vendidas e as casas colocadas. Porém, você tem que saber o momento certo de vender as ações, porque quando o jogo acaba com a carta do crash da bolsa, automaticamente as ações são pulverizadas e vale apenas 1 dinheiro cada ação. Isso é a maldade do jogo, né? Quer dizer, se você demorar demais para vender as ações, elas não vão valer nada, simbolizando o que aconteceu com a quebra da bolsa, né? O jogo é só isso, são regras relativamente simples, mas é difícil, é um queima-mufa danado, porque você tem que pensar o tempo todo em se vale a pena colocar a casa e dar a carta pro coleguinha, ou ficar com a carta e deixar o amiguinho vender na sua frente, esperar que você venda melhor depois. Enfim, você tem que tomar decisões o tempo todo. É um jogo econômico e é um jogo econômico enxuto, pequeno, onde não dá muito tempo para você errar. Geralmente os jogos econômicos são mais longos e tem mais decisões. Esse aqui não, ele é pequeno, ele é conciso. Me encantou muito, conheci recentemente. O algo a mais sobre esse jogo é que ele retrata muito bem o que aconteceu com a recessão americana. Nos anos fantásticos, anos 20, o que aconteceu foi que os Estados Unidos era a maior economia do mundo, então tinha uma produção maciça, um fenômeno chamado superprodução. E com essa superprodução, acabou que você não teve mais quem comprasse, você não tem mais comprador para aquela mega produção. As ações começaram a cair o preço. Então, os empresários começaram a se desesperar e querer vender, só que as ações começaram a cair. Mogul significa magnata, quer dizer, os magnatas que investiam em bolsa, em companhias ferroviárias, em empresas na época, viram suas ações pulverizadas no dia 28 de outubro de 1929, que é quando tem exatamente a quebra da bolsa, né? E aí você tem uma situação onde a economia está completamente devastada. Aqui no Brasil, por exemplo, Getúlio Vargas mandou queimar café, porque não tem quem compre café. Né? Você tinha uma superprodução de café para vender para o mundo, mas ninguém tem mais dinheiro para comprar. Então, é um jogo que retrata muito essa situação que aconteceu aí, que é a maior crise econômica do século XX, né? Até hoje, a história do mundo, todo mundo repensa o que foi que aconteceu naquela época, né? Se você gostou da história, gostou do jogo, dê o seu joinha, se inscreva no canal. As críticas e sugestões são sempre bem-vindas. Comentários, fique à vontade. Né? Até a próxima.